Fala galera do Med Ensina, sejam bem-vindos a mais um podcast junto com a gente. A gente, no caso, eu sozinho hoje, infelizmente, a Larissa não tá aqui. Foi viajar, foi de férias, só eu que não tenho férias. Queria agradecer vocês que estão compartilhando todos os últimos que a gente está postando, os Reels, curtindo, comentando, mandando aí nos comentários o que vocês gostam de assistir. Então, por favor, continue, clique no botãozinho do like aí, por favor, para ajudar a gente fica feliz de ver que vocês estão curtindo, tá? Compartilha com a mãe, com o pai, com o periquito, a vizinha, não sei quem, todo mundo, manda para todo mundo aí. E continua aí seguindo a gente no Instagram. Por favor, quero ficar famoso um dia. Por favor, curte a gente aí no Instagram, segue a gente no Instagram, tá bom? Vai estar aparecendo aqui, meu Instagram, aqui. Aí tá aparecendo aí no Instagram. Também a gente tá lá toda quarta-feira, 8 horas da noite. A gente vai estar no TikTok, alguns cortes. A gente tá no YouTube, Spotify, Deezer, Amazon Music, tá? E mais alguns outros que eu posso ter esquecido. Mas tem esses aí, tá bom? Espero que vocês estejam gostando dos podcasts que a gente está gravando. Manda sempre ideias pra gente, perguntas, principalmente da área das especialidades, que ajuda a gente bastante com as gravações. Hoje eu queria agradecer, temos uma convidada aqui mais que especial, doutora Graciele Fiorenzano, isso? Queria agradecer, doutora, muito obrigado pela presença. A gente fica feliz em ter você aqui. A gente, tá vendo? Eu tô acostumada a sempre falar dois. A gente é só eu hoje. Doutora, primeira vez que você vem no podcast, né? Você me contou. Primeira vez que você vem no podcast. A ideia é principalmente a galera aí curtir que é o nosso papo. O papo é nosso, mas eles estão aqui de ouvinte. E para quem não sabe, se apresente, doutora, você é a doutora Graciele. Sou médica endocrinologista, estou aqui em Foz do Iguaçu. Há 5 anos eu estou em Foz. 5 anos já. Trabalhando na minha especialidade aqui. Você se formou? Formei em 2010, na UniOeste, em Cascavel. Já vai começar a calcular a data já. 13 anos de formada e aqui em Cascavel, aqui pertinho, Cascavel. UniOeste, né? E é isso, doutora. A gente queria principalmente levar esse lado da conversa hoje para a gente entender, relacionado a essa parte da residência, a escolha da especialidade, o que fez você escolher a área da endocrinologia para seguir? Eu acho que isso a gente vai escolhendo ao longo da faculdade, né? Então, como temos aí 6 anos, né, de experiências, e a endócrino foi no 5º ano que eu acabei escolhendo a especialidade. Né? Foi tarde, né? Foi um pouquinho, porque daí eu fui conhecendo cada área, né? Eu tentei ir vendo qual área geral eu me identificava mais. Mas isso foi no internato ou não? Não, o 5º ano a gente já inicia o internato, né? Mas foi de acordo com as nossas práticas, assim. Tem algumas faculdades, por exemplo, um outro doutor que veio aqui falou que antes mesmo dele começar a faculdade dele, era 5 anos de teórica e 1 ano de internato, por isso que eu te perguntei. Foi no 5º ano, comecinho do internato. E aí você teve essa rotação e gostou? A gente vai escolhendo por áreas, né? Como eu via que eu não me identificava com a área cirúrgica, com pediatria. Na obstetrícia, eu gostava mais da parte da ginecologia, que era mais parte endócrina mesmo. E as outras especialidades também não me identificava. Eu gostava mais da parte clínica mesmo. Aí, dentre a parte clínica, endócrina era que eu mais me identifiquei. Eu ainda tô, assim, meio escolhendo qual lado que eu vou, se eu ainda quero a clínica, se eu quero a cirúrgica. Eu acho que é mais na prática mesmo, assim, que você vai... eu tô fazendo alguns estágios, acompanhando uns doutores aí, vejo como é que é as áreas, mas principalmente na parte da clínica é o que eu mais vi até agora, né? Não tive tanto contato com o cirúrgico ainda, mas a prática da clínica é legal, mas assim, não sei se muito amor ainda, sabe? Porque, por exemplo, a endócrina não tem muito parte cirúrgica, não tem nada, né? Porque às vezes algumas especialidades você consegue ainda ter
experiências com parte de procedimento também. Não tem procedimento? Até tem punção de tireoide, mas é uma coisa que eu acabo não fazendo. É aquele do PAC e do... Não, é? Como é que é? PAF. PAF e o PAG. É isso? É punção de agulha fina. E a outra tem o que é da grossa também, não tem? Ou não? Não, a gente faz mais só PAF Pra mesmo. que serve essa do fino? Para identificação de câncer de tireoide. É o único procedimento que teria aí E ela tira mais como invasivo, se fosse uma né? biópsia? Tipo uma biópsia, aham. Então, essa parte aí dos procedimentos a gente não tive contato, principalmente da endocrinologia ainda. Uhum. Mas a parte do endócrino, igual eu falei pra você, eu tava gostando na fisiologia. Uhum. Mas é bem básico, né? Ainda é bem assim, o que é a hipófise, a adenopófise, essa parte bem inicial da endocrinologia. Outra coisa que eu queria perguntar, que foi o que mandaram pra mim no Instagram. Perguntaram pra mim. Teve mãe de aluno que veio mandando mensagem pra mim, perguntando sobre, relacionado àquela parte da fita adesiva de hormônio, né? Uhum. Como é que funciona aquilo e se realmente ela é usual, assim? Principalmente quando ela é usada em mulher que já... Na perimenopausa, na menopausa, temos sim a reposição através de adesivo. É sempre o mesmo tipo de adesivo? Ou é diferente? Não, existem 2 tipos. Tem um que é só com estradiol e tem um que é com estradiol e progesterona. Aí dá para repor tanto um quanto o outro. Mas é seguro, é algo que realmente a gente usa e tem eficácia sim. Eu tava vendo, inclusive, no seu Instagram, que você tem um monte de publicações. Ela é mais blogueira que muita gente aqui, principalmente eu. Ela é muito mais blogueira que a gente, já tá acostumada com as câmeras, né, doutora? E eu vejo que você faz bastante postagem tirando dúvida da galera, né, que vai perguntar pra você, principalmente sobre essa parte de hormônio, né? Uhum. Uma coisa que eu tava conversando esses dias com um amigo meu, era sobre essa parte de quando o paciente chega até você. Sempre é por encaminhamento ou a grande maioria das pessoas que chegam para você é uma pessoa que, tipo assim, eu tenho vontade de fazer emagrecimento ou algo dessa forma? Varia muito. Às vezes o próprio paciente, né, tem desejo e já procura, e alguns colegas médicos também encaminham. Tem esse encaminhamento. Uhum. Eu, principalmente, procuraria por causa da gordurinha. Devo tirar as gordurinhas, doutora? Porque eu já vi gente usando aquele texto em gel, não sei o que é. Como é que funciona o do texto em gel? Texto em gel só para quem realmente precisa, né? Quem tem deficiência aí de testosterona. Aí é uma das formas que a gente faz reposição. Não é de aplicar, não, né? Ela é gel mesmo. Gelzinho mesmo. E aí passa no corpo mesmo. Em qualquer lugar. Uhum. Aí, então, a gente estava conversando sobre essa parte do emagrecimento, que tem bastante procedimento hoje, que às vezes tem algumas pessoas que fazem drenagem, essas coisas assim, tipo, para fazer uma tentativa de diminuir essa relação do adipócito, né? E tem também essa parte de que a gente pode usar as medicações. Qual que é a medicação mais utilizada hoje para essa parte de emagrecimento? Hoje que a gente acaba usando mais é o Ozempic, né? O famoso Ozempic, aí, que é uma injeçãozinha semanal, que realmente está indicado para quem tem sobrepeso e comorbidades ou obesidade mesmo. Tem um grau ou a pessoa que chega lá, por exemplo, assim, tem um tantinho de gordura... Então, a gente avalia através do IMC, né, o sobrepeso. E acima de 30, que é a obesidade, né, a gente pode estar indicando para o paciente se ele não tenha contraindicações de usar a medicação, né? E sobrepeso com comorbidades também é uma indicação. E a gente sabe que hoje 50% da população, né, está com o peso acima aí, e 20% está obesa já. Então, o índice de obesidade, infelizmente, tem aumentado muito, né? E aí vem as outras comorbidades com a obesidade, hipertensão, diabetes, né? Alterações de colesterol. E a gente sabe que isso para a saúde, né? Cardiovascular, por exemplo, é algo que preocupa muito mesmo. E essa parte do tratamento,
tem que fazer também um acompanhamento, né? Que a gente sempre fala. Sim, porque tem muita gente aí que acaba comprando por conta, faz superdosagem, né? E acaba aí tendo muitos efeitos colaterais. Qual que seria um efeito colateral da Muita hiperdosagem? náusea, diarreia, né? Constipação. Pode causar, raros casos, mas pode causar até pancreatite. Ixi, vai ser pesado, então. Então tem que ter esse acompanhamento. E quanto que seria? A dosagem é por pessoa? A gente vai dosando, aumentando a dosagem semanalmente, aí, de acordo com cada grau, paciente. né? Uhum. Hoje, o uso do Ozempic que você está falando é uma coisa que está popularizado, né? Uhum. A gente vê que na internet está popularizado, mas o uso realmente é de meio por fora. As pessoas não querem ir até o endocrinologista para ver como é que é o que eu uso. Sim, infelizmente, a automedicação aí é algo bem perigoso, né? Principalmente aqui nessa região da fronteira, que tem muita facilidade de fazer o uso, principalmente mais barato. Às vezes é ali na fronteira comprar mais barato. Tanto é que já está em falta a medicação, assim, é algo que... E ela é produzida aqui no Brasil, a Ozempic, é? Tem também produção, mas ela é mundial, né? Tanto é que nos Estados Unidos já está faltando o substrato da caneta em si, não é nem a medicação. A caneta, como ela é descartável, né? A gente está tendo falta na produção do material para a fabricação da caneta. E a canetinha é uma canetinha simples, para quem nunca viu, pesquisa na internet aí, gente. Mas é uma canetinha simples e a pontinha assim... Tem a agulhinha. Só pica. E sempre a mesma que a gente usa para fazer a aplicação semanal? Você falou? Ela tem durabilidade um pouquinho maior. Daí tem que conservar em geladeira. E o tratamento dela? Por exemplo, assim, às vezes usa uma ou mais de uma? É esse que é o problema, Arthur. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa acha que com uma caneta ela vai ter milagre. E isso não é a realidade, né? A gente sabe que a obesidade é crônica, o tratamento vai ter que ser contínuo. Então, às vezes, né, como é uma medicação cara, também muitas vezes a pessoa não consegue manter esse uso. Então... Acha que só uma vez no Uma vez vai né? adiantar, usar ali 1, 2 meses, mas o tratamento deve ser contínuo, né? Pelo menos aí 1 ano de tratamento para ter um resultado satisfatório. Também. E esse uso da caneta, principalmente, é que aplicar, né? Tem umas pessoas que aplicam outras coisas também que é pior, né? Que é caneta, né? Que é o tal dos esteroides, que também é um uso, só que ele não deve ser abolido, porque às vezes tem que ser usado, só que com acompanhamento. E em pacientes que realmente precisam, né? A gente sabe que há um uso exagerado em pacientes que não precisam, né, da medicação. Os seus pacientes, a grande maioria, eles são dessa parte mais do... Porque o endocrinologista é muito atrelado à parte do esporte e desenvolvimento, né? Os seus pacientes são mais dessa parte ou... Não, os meus pacientes são pacientes que buscam qualidade de vida e também os doentes, né? A gente tem bastante diabéticos, obesos... e os que buscam qualidade de vida. O tratamento também com relação ao insulino dependente também é feito na parte do endócrino. A minha avó faz uso também de insulina. Faz. E essa parte que eu pergunto do congênito, do genético, né? Principalmente, a chance maior é de quando é feminino ou é masculino? Porque tem bastante doença que é mais crônico, né? Genético, passando genético, quando é do feminino, né? No diabetes, a gente tem o quê? No tipo 2, isso que chama atenção. O diabetes tipo 2, ele é mais genético do que o tipo 1. Isso é uma coisa que chama atenção, né? Então, por exemplo, se você tem o pai, a avó que tem diabetes, o risco de você ter diabetes é alto. Então, agora já no tipo 1, a chance de ter um outro paciente na família com tipo 1 é menor. Só que a gente tem alguns casos ainda, né, que acontece. Mas o tipo 2 é bem mais comum de ser genético. O tipo 2 é o que vai desenvolvendo com o tempo, com né? O tempo, associado muitas vezes com obesidade, né? E essa parte do diabetes,
tem 2 tipos de insulina. Qual que é mesmo? A do H... Como é que é? Tem 2 tipos. Uma que é mais ação prolongada, né? E uma que é mais ação rápida, né? E a ultra rápida também. O que a gente tem... ultra rápida? Ultra rápida, que é que a gente acaba usando nos diabetes tipo 1, né? Na rede pública, no SUS, a gente só tem 2 tipos, né? Que é uma ação intermediária, que é a NPH, e a regular, que é... É a NPH que eu estava tentando lembrar. A NPH é a de... Ação intermediária. Que é a contínuo. Ela acaba usando, dependendo do paciente, de 1 vez a 3 vezes ao dia. 1 vez a 3 vezes ao dia. E a galera também perguntou bastante com relação a essa parte da menopausa. Porque, por exemplo, fugindo um pouco dessa parte da menopausa, mas a da minha mãe. A minha mãe, ela tirou o útero há muito tempo atrás. E ela tem... Parece que ela tem aquele sintoma do TPM exatamente igual. Não mudou nada. Essa parte da relação da retirada do útero e continuar tendo essa sintomatologia do TPM, como é que funciona? Então, vamos lá. Que idade que a sua mãe tinha quando ela... Tirou? Não vai lembrar, né? Agora ela tem quanto? Ai, minha mãe vai bater, vai. Não vou contar não, mãe. Acho que quase uns 60 aí, mas ela tirou, acho que tinha uns 40 e pouco, 45. É bem legal a gente saber a idade de retirada, né? Porque o que acontece? Não é porque ela retirou o útero que ela vai entrar na menopausa. Né? É isso. Por isso que os ovários continuam produzindo hormônios. Então, ela continua tendo os sintomas específicos aí da TPM. Tô vendo já depois ela me enchendo o saco. Mãe, me desculpa, por favor. Gente, minha mãe não tem essa idade, é brincadeira. A gente tá supositando aqui, tá? Suponhamos que ela tem essa idade, tá bom? E aí, o que é legal? A gente dosar laboratorialmente, fazer uma avaliação anual dela aí, até o período que seria normal de entrar na menopausa, que é por volta dos 49 anos. Então, a gente vai acompanhando, né, através dos anos aí, mas o ideal de entrar é mais ou menos nessa faixa etária. Então, menopausa a gente espera que aconteça ali por volta dos 49. Algumas mulheres acabam entrando antes, por isso que é interessante fazer essa dosagem laboratorial em quem já retirou o útero, porque a gente perde o parâmetro da menstruação, né? Então, fica um pouquinho mais difícil para a gente saber se realmente está na menopausa ou não. Aí, através dos exames, a gente consegue saber. E, às vezes, tem que fazer a tal da reposição hormonal também, Isso, né? Daí dependendo das queixas da paciente, né? Fogachos, calorões, secura vaginal, secura de pele, alterações de humor, alterações de sono. Então, tudo isso aí está relacionado aos sintomas ali perimenopausa. Essa parte da menopausa, principalmente para ela, eu senti que foi muito... Parece que foi um pouco precoce. Que não era para ter sido tão rápido assim, que ela teve essas sintomatologias um pouco mais precoce mesmo. Mas ela já faz, acho que, acompanhamento, já tem essa reposição hormonal e tal, lá na minha cidade. E uma coisa que eu percebi bastante foi com relação ao problema de tireoide também. Né? Eu não sei se afeta muito essa retirada, afeta muito a tireoide ou não tem nada a ver. Não. Aí são comorbidades diferentes, né? Mas a tireoide também interfere bastante. A sintomatologia pode ser semelhante a alguns sintomas, né? Porque ela também teve essa parte do problema da tireoide, né? Que daí ela teve que fazer toda essa parte da reposição. Hoje, a tireoide é o que ela influenciaria num paciente, assim, de sintomatologia para ele saber assim, eu acho que eu tenho hipertireoidismo ou hipotireoidismo. Os sintomas são bem sistêmicos, né? Então, às vezes o paciente não sabe dizer, né? Se eu tenho hipo ou hiper, né? O hipo diminuído. Então, ela tem uma diminuição dos hormônios da tireoide. Pode dar sintoma sistêmico. Então, desde cansaço, sonolência, indisposição, queda de cabelo, unha fraca, alterações de humor, libido, tendência a diminuir, aumentar a gordura abdominal um pouquinho, né? Aumento de retenção líquida, assim. Não causa obesidade, mas ele causa um inchaço, um cansaço.
E todos esses sintomas aí são do hipo, a diminuição dos hormônios. E do hiper? Do hiper, tudo ao contrário. O paciente fica com excesso de hormônio. Então, fica com taquicardia, com nervosismo, ansiedade, emagrecimento, perda de peso, né? Então, todos esses aí. E tem gente que acha que às vezes é até melhor ter esse negócio que a gente fala bastante, que a gente sempre escuta. Vamos aumentar, acelera o metabolismo. Toma isso que acelera o metabolismo. Teve uma época que eu tava no começo ainda na escola, meus amigos estavam indo pra academia, eu falei, vou junto também. Aí, um amigo meu falou que tomava vinagre, que ele falou que acelerava o metabolismo dele para ele poder perder mais gordura e ele ficar mais forte, ele falava. Aí meus amigos do lado duvidou, mas ao mesmo tempo quis testar, né? Teve uns lá que testaram lá pra ver se... Todo mundo quer uma fórmula milagrosa, né, Arthur? A fórmula. Só que o segredo tá ali na qualidade de vida mesmo, né? Na alimentação, na atividade física, na qualidade do sono. Então, se o resto não anda bem, não vai ter metabolismo que funcione aí. Principalmente nessa parte do endócrino, se não tiver essa parte do exercício, né? Atrelado um ao outro... É mais difícil ter resultado. A gente estava falando bastante com a doutora Thaís, que ela falou bastante da reabilitação, né? O quanto era importante a reabilitação cardíaca, principalmente em pessoas já que fizeram algum procedimento cardíaco. Mas a gente estava falando relacionado à parte endócrina, né? O quanto isso está atrelado, porque o problema, às vezes, a pessoa está tratando o coração. Aí acha que não pode fazer muito exercício. Isso, às vezes, vai afetar não só o coração dela, mas também essa parte endócrina dela do metabolismo, né? E uma coisa também que eu escutei bastante foi relacionado à gordura visceral, principalmente do fígado. Isso tem algum... como é que eu vou dizer? Tipo assim... Tratamento específico? O melhor resultado para tratamento de esteatose hepática ainda é a perda de peso. Então, a gente tem que focar na perda de peso. E perda de peso de 5 a 10% do peso total já é significativo para conseguir diminuir a esteatose hepática. Então, você não precisa perder todo o peso que você tem que perder. 5 a 10% já é... E manter, né, esse peso perdido já... 5 a 10% que você já tem? Por exemplo, você tem 100 quilos, de 5 a 10 quilos já é... Se você chegar aos 90 quilos já faz diferença. Bastante, né? Mas, por exemplo, essa gordura visceral, por exemplo, o que a gente fala bastante da própria glândula, né? Que aqui também faz acúmulo de gordura, né? Que isso interfere muito, esse acúmulo da gordura aqui? Não, na glândula na tireoide? Não. Não, isso não. E bastante gente mandou também dúvida com relação à parte de... Você vê que interfere em tudo, né, Arthur? A endócrina é bem isso, assim, ela envolve... o corpo inteiro, né? Isso que é legal, isso que fascina na endócrina, assim. O da... O que eles estavam falando? Da parte do metabolismo, mas era da insulina mesmo. Eles queriam saber bastante com relação a essa parte da insulina, porque hoje tem aquele acompanhamento, principalmente quando você vai fazer algum procedimento, alguma coisa assim, que tem que fazer um acompanhamento de alguns dias fazendo essa medição, né? Por exemplo, eu estava fazendo estágio e a gente estava fazendo estágio no hospital e teve uma amputação por relação do pé diabético e tal. Já tinha toda a parte da via aqui das extremidades, já as artérias veias já estavam comprometidas. Então, a gente faz esse acompanhamento, né? São quanto tempo mesmo que a gente tem que fazer essa aferição para poder ver se está cicatrizando bem, legal? Você né? fala de controle de glicose? Para direto, contínuo, né? Esse controle tem que Mas ser... principalmente na cicatrização, né? O ideal é monitorizar sempre, né? Porque o paciente diabético, ele vai ter o diabetes continuamente, né? Então, não só no período, né, de mais... criticidade, aí, por exemplo, um período de internamento, né?
Mas com certeza na internação tem que ficar monitorizando, porque a gente sabe que além disso diminui mortalidade, paciente que tiver com a glicemia controlada, e melhora aí processo de cicatrização, tempo de internamento do paciente. Então é bem importante durante o internamento também. Porque ele teve uns que chegavam assim 300, 300, 200, 300, 200, 300. E tinha outros que estavam mais controlados, que é até 120, né? É o máximo? Não. Tem de controlado? No processo de hospitalização, até 140... É aceito. Até aceito. 140, 180 no máximo. Aí chegávamos lá. Já tava com problema já por conta disso, já teve que fazer a amputação. E aí, às vezes, chegava pra ver como é que tava o curativo e tal. E a gente tinha que ver essa análise. Daí tava 320, quase 400, aí 200. Porque muitas vezes o paciente já interna descompensado, né? Ele já vinha com diabetes de casa muito alterado. O próprio processo inflamatório, infeccioso, também altera a glicemia. Então, se ele já vinha de casa com ela alterada e internou e está com infecção, aí provavelmente é mais difícil de controlar e tá sempre mais alto. E a alimentação, principalmente, né? Que o povo não sabe, né? O pão... Tudo vira açúcar. Tudo vira açúcar. Carboidrato vira açúcar. Tudo que tem muita... É farinha, né? Tem alguns tipos de farinha que é mais tranquilo, né? De uso para poder alimentar. Mas tem a grande maioria que é mais essas partes de glúten, essas coisas, tudo vira açúcar. E o povo esquece, né? Não, você come... O que você come de manhã? Como só uns 3 tipos de pão diferentes. Toma um cafezinho, mas só isso. E também a alimentação regrada com intervalos de horário, né? Tem essa parte também que tem que ser feita com relação ao uso da insulina, né? Para quem é insulina... Não só eles, né? Mas a gente também. Mas quem tem esse problema com insulina realmente tem que fazer esse controle. Doutora, a gente normalmente tem essa visão de endócrino que é baseado basicamente nesse tratamento hormonal, né? Mas uma das principais coisas que a gente esquece é que o endócrino, às vezes a pessoa chega só quando está com um problema. Isso. Mas ele tem que ser tratado e a pessoa tem que ir ao endócrino pelo menos algumas vezes no ano, ou uma vez no ano. A gente sugere que pelo menos uma vez ao ano, ainda mais se você tem fator de risco para alguma doença, que consulte para a gente fazer um check-up, uns exames, avaliar, né? Questão do peso também. Então, é interessante aí. Para quem busca qualidade de vida, né? Também, antes que os problemas aconteçam, né? É isso que é legal, a gente pegar antes que a doença aconteça. Que é a prevenção mesmo, né? Principalmente, como você falou mesmo, quando a pessoa já tem genético, né? Tá do teu lado ali. É só você olhar para trás e perguntar como é que a galera foi se ficando doente, que você já vai saber o que você pode ter, né? A chance é bem grande da parte genética mesmo, né? E o que chama atenção é a nossa epidemia de obesidade, né? Que acaba que 50% está acima do peso da população, igual eu falei, né? Então, isso aí já é uma coisa que predispõe a muitas doenças. Então, o quanto antes procurar, melhor, né? Prevenção ainda é o melhor caminho. A doutora atende aqui em Foz. Você tem o seu consultório, né? Isso. Pode falar pra galera onde é que é o consultório. Quem tiver gordinho, gente, quem tiver gordinho, tiver precisando, fala com a doutora. Ela vai receitar para vocês alguma coisa aí, vai ver como é que faz o acompanhamento com vocês. E cada paciente é único, né, Arthur? Então a gente tem que fazer essa avaliação. Às vezes é por ansiedade, né? Tem esses fatores genéticos também. Então, não é o remédio do vizinho, né, que vai ser bom para você. Não então, é o chá. Não é o chazinho, não é o vinagre lá pela manhã. Esquece o vinagre, gente. Então, ter esse olhar individual que é a chave mesmo aí de qualquer tratamento. Quando um paciente vai fazer esse tratamento do endócrino, quais são os profissionais, assim, pilares
para essa parte, principalmente num que não tenha alguma comorbidade? Então, a gente nunca trabalha sozinho mesmo, né? Então, sempre tem uma equipe. Geralmente, o nutricionista, né? O educador físico, psicólogo, a gente precisa muito também. Tem essa parte também. Então, médicos a gente encaminha muito para psiquiatra, para ginecologista. Então, a gente sempre faz um trabalho em conjunto mesmo. Por exemplo, um paciente que vem com obesidade, né, e tem ansiedade, ele precisa dessa equipe multidisciplinar, né, para a gente ter melhores resultados. E tem alguns casos, assim, que às vezes o paciente chega e a obesidade é um grau muito grande e às vezes precisa fazer algum tipo de procedimento, alguma coisa assim? Tem alguns casos, sim, Arthur, que já está colocando em risco de vida aí de alguns pacientes. Aí, daí a única saída é o procedimento, né? Talvez a gente encaminhe para bariátrica aí. E aí depois disso, tem isso também, né? Tem que acompanhar sempre. Tem que manter o acompanhamento. Já tô perdendo tempo. Eu já deveria estar indo, inclusive. Eu vou marcar a consulta porque o Arthur precisa, porque a avó já escutou, né? A avó tem problema na insulina. Meu pai já tem um problema no coração. Tá notando já, que a galera tá notando o que a galera tem pra me cuidar, né? E principalmente do peso. Porque a gente que tá na faculdade, não sei se na tua foi assim, mas na minha é puxado. Esses horários aí da faculdade, a gente conseguir ir pra academia e tal, tem que arranjar um tempo, tem que arranjar um tempo. Mas principalmente quem trabalha e faz a faculdade, às vezes acaba se desleixando um pouco dessa parte de tratamento, né, do próprio corpo. Esquece. Ontem mesmo, meu Deus, eu esqueço que eu tenho que cuidar da minha saúde também. Ontem eu tive uma crise de azia, meu Deus, eu fiquei assim, ó, segurando aqui, doendo muito, assim. Aí tomei um... O que você tinha comido? Tudo de melhor. Tudo de melhor que você imaginava que eu tinha comido. Aí eu tomei um... Como é que é? Não é magnésio, mas não era só esse. Era um hidróxido de alumínio. Porque na hora tava destruindo eu. Agora eu tô aqui na base do omeprazol fazendo um tratamento e melhorando a alimentação. Mas... você tem que tentar conhecer seu corpo aí. Tem essa parte. E... com relação a, por exemplo, a pessoa... Eu sei que tem que fazer o tratamento sempre. É bom fazer esse uso um ano, pelo menos uma vez no ano, ver como é que tá. Mas algumas coisas principais que as pessoas têm de sintomas, assim, de que você percebe que, não tá legal. Por exemplo, eu percebo que o meu sono não tá muito legal. Demora pra dormir. O negócio não tá muito fácil. Eu demoro mais pra dormir. Como é que funciona assim pra pessoa falar assim, olha, eu realmente tô precisando ir numa endócrino agora porque eu tenho algumas coisas parecidas com isso? Uma delas é padrão alimentar, né? Você tá comendo, às vezes, por ansiedade, acaba nem percebendo. Né? Quem tá de fora, que às vezes... né? Quem tá de fora, às vezes, percebe, né? E quando você vê que a situação fugiu do controle mesmo, né? O corpo, ele começa a dar sinais. Por exemplo, aí... alterações gástricas, né? Então, muitas vezes, a parte emocional também, ansiedade, né? Tem isso também, né? Que às vezes tem a parte, principalmente a ansiedade, a minha não é, a minha é da alimentação mesmo. Mas a parte de ansiedade causa alguns problemas, né? Pode refletir sintomas sistêmicos. Por exemplo, a minha mãe falava, não sei se é verdade, mas a minha mãe falava que às vezes ela ficava muito ansiosa, muito estressada e saía, tipo assim, algumas feridinhas, assim. Herpes. Isso é por conta também do estresse, né? E aí, como é que funciona por exemplo, assim, às vezes a pessoa ficou muito nervosa, como é que isso influencia em alguns sintomas como esse? Por exemplo, como você falou, da azia. Aí a gente tem que tratar o fator desencadeante, né? A gente tem que tratar a ansiedade. Porque senão não vai ter melhora, vai continuar com essas alterações. Mas a relação dos dois, como é que funciona? Você diz em... Do sintoma, por exemplo, eu sinto, eu tô mais ansioso e agora tô tendo um pouco mais de problema de gastrite, essas coisas. Como é que isso tem influência, assim? Como é que isso influencia diretamente na gastrite? Piora, né? Com o aumento da acidez. Então tem que tratar as duas coisas aí, no caso.
O Arthur vai ter que dar uma olhada pra ver se não é essa ansiedade. Tá? Vamos lá constar. Meu Deus do céu, gente. Eu tô pra morrer daqui uns dias. Não vai dar certo. Eu não vou aguentar muito tempo. Outro pilar é o sono, igual você falou, né? É. Então, você já começou a ter alterações de sono. Isso também interfere muito na qualidade de vida geral. Porque se você não dorme bem, no outro dia você não vai trabalhar bem, você vai ficar de mau humor, vai ficar estressado, irritado, não vai render seu dia. Então, é um pilar importante aí o sono também. Tem algumas coisas que, igual eu te falei, dá pra perceber mesmo com o tempo e que às vezes a gente acaba se desleixando mesmo por conta do dia, né? Acha que só é trabalhar? Primeira coisa é cuidar da saúde, né? Então, a gente tem que cuidar bem, a gente tem que se tratar bem, porque pra gente atender, né, o paciente, pra gente ser médico, né, a gente tem que estar bem, porque o paciente está ali para ser servido e você tem que estar bem, tanto física quanto emocionalmente. Então, esses pilares aí são bem importantes. Quando você foi fazer a sua residência, quanto tempo da faculdade que você saiu da faculdade, você foi fazer da residência, assim, já direto? Eu trabalhei 1 ano em PSF, então atendia de tudo, né? Desde os pior. É complicado, é difícil, não é fácil não. Aí fiz residência de clínica médica, são 2 anos, e mais 2 anos de endócrino. Eu acabei fazendo na UEL, no mesmo lugar. Mas endócrino é a especialidade, não é sub, né? É sub, né? Faz sub 2 de clínica e 2 de endócrino, são 4 anos. Ah, você fez na UEL, aqui em Londrina. Pertinho também. E aí, essa parte, quando você foi fazer, muita gente pergunta com relação a, às vezes, tá na residência e conseguir estudar para a próxima, ou então, às vezes, você tá no internato e você tem que estudar para a residência. O seu, como é que foi esse caso? Assim, foi mais tranquilo? Eu estudei 1 ano depois que eu me formei, né? Quis trabalhar um pouquinho. Com cursinho? Fiz cursinho. Fiz. A grande maioria faz cursinho. Sozinho não dá, gente. É difícil mesmo. Eu fiz Medicurso. Na época já tinha o Medicurso. A doutora Thaís veio aqui, ela é clubista do Medicurso. Tudo é Medicurso. Isso aqui. E aí no Medicurso, aí meu irmão fez o Medicurso, aí não sei o que fez o Medicurso. Todo mundo, ela fala que... Gente, não tem outra. Medicurso tem que ser Medicurso, tem que ser Medicurso. É muito bom mesmo. A época que você fez, você teve que ir pra lá? Porque o Medicurso não era aqui, né? Era presencial. Aí era em Cascavel que eu fiz. Ah, em Cascavel. Que tem um que é em São Paulo. Tinha nas grandes, né? Tipo, São Paulo, Curitiba. Daí era aula vídeo, assim. Tinha que ir num lugar pra assistir o vídeo. Acho que ainda é assim, né? Mas tem um dia que é presencial, não tem? Que você não é só da aula vídeo. Mas eu não cheguei a ter... Na minha época não tinha ainda, Da prática, eu acho. Mas isso eu acho que é pra quem quer fazer revalida também, né? Tem essa opção do revalida que tem essa prática. Eu fiz 2 anos de Medicurso, eu fiz pra entrar na clínica. Aí clínica, da clínica eu fiz cursinho também pra entrar na endócrino, que a endócrino é a especialidade mais concorrida da parte clínica. É bem difícil de passar mesmo, tem poucas vagas, assim. E aí você vai estudando ao longo ali da residência mesmo, né? Com a prática também, que você vai aprendendo muito. E o seu primeiro plantão, doutora, como é que foi? Tipo assim, se formou, vou fazer plantão. Eu fui para essa cidadezinha pequena, né? Que eu acabei fazer plantão e PSF junto. Por opção? Você foi por opção. A grande maioria fala que fazer plantão em cidade menor é mais tranquilo. Não, bem pior. Pior? Pior. É que o povo fala porque tem medo de perder o CRM e fala assim, vou pra uma cidade melhorzinha. Você acaba não tendo estrutura, né? Então, às vezes, você precisa fazer um exame complementar, você não tem na hora. Você tá sozinho ali, sem estrutura. Na selva, né? Eu acho pior. Hoje em dia, talvez eu não teria essa coragem. Para quem é recém-formado, então, seria melhor numa cidade maior, né? Com estrutura. Hoje em dia, eu não recomendo, assim, você ir para uma cidade pequena e sem estrutura, assim, porque é complicado. Muitas vezes você vai precisar de alguns materiais, alguma equipe melhor, e você não vai ter. E, por exemplo, as pessoas que estão recém-formadas estão loucas para pagar a faculdade, ou então para comprar o carro, a casa, não sei o que, fazer os investimentos, né? A qualidade do sono vai pro lixo, né? Já era a secundária qualidade do sono.
E isso vai influenciando e vai desencadeando uma coisa cada vez mais, né? Aí você não dorme direito, aí você já começa a ficar mais cansado, aí você não consegue mais estudar como você estudaria, como é que é a concentração? Já não é a mesma. Vai pro lixo também, não tem condição. Então é isso aí, gente. Tem que cuidar de si primeiro. Pra depois ir querer. Você quer ser residente? Beleza, meu irmão. E você não vai ser rico no primeiro ano de formato. Esquece. Não dá pra financiar a BMW logo no primeiro ano. Tem uns amigos meus que é louco, tá? Eles querem desse jeito. Não, vou me endividar mesmo, depois eu que me viro. Tá doido? Não, gente. Vocês estão fazendo medicina por dinheiro. Vai pro saco, já era. Não dá. Dinheiro é consequência, né? Trabalhando e a gente, cara, é muito amor, é sério, muito amor mesmo. A doutora Thaís mesmo, eu comprei ela, foi essa semana, hein? Aqueles velhinhos que entra assim, que eu falei pra ela, que vem com o cabelinho penteado pro lado, bonitinho, a melhor roupa dele, aquela pastinha que é típica do velhinho, que vem com os exames dele desde 2000 e lá vai pedrada, ele tem os exames dele desde quando ele quase nasceu com os exames. Aí ele chega pra você e fala assim, doutor, não sei o que, e esse remédio, você acha que eu tenho que continuar tomando, tenho que parar de remédio? E isso é importante também na parte do endócrino, né? Que às vezes o uso de alguns medicamentos que a pessoa usa, nem todos, né? Mas alguns medicamentos, às vezes ela pode parar de fazer o uso só por fazer esse acompanhamento, né? Tem isso também. Às vezes são polimedicados sem necessidade, né? E aí a gente consegue fazer essa avaliação geral, ver o que realmente precisa. Aí a galera mandou muita dúvida pra gente com relação a essa parte de também teve a da diabetes, que é a da gravidez. Diabetes gravitacional, né? Gestacional. Como é que funciona esse tratamento relacionado a essa diabetes gestacional? Então, o gestacional é quando é feito na gravidez mesmo, né? A partir das 24 semanas, você faz aquele teste de tomar açúcar, né? Aquele líquido bem doce, e através desse teste a gente consegue diagnosticar. A princípio, a maioria dos casos, a gente consegue tratar com dieta, né? E atividade física, controle, né? Da glicose. A maioria das vezes. E em alguns casos específicos a gente precisa usar insulina. Então... Porque tem a chance da mulher virar diabética pro resto da vida, né? É um fator de risco. Ter diabetes gestacional é um fator de risco para desenvolver diabetes depois. Então vai ter que cuidar sempre. Infelizmente, gente, é saúde, é isso. Teve uma vez que eu tava fazendo estágio e tava escrito assim na placa do hospital, assim, escrito bem grande. Era... O homem passa metade da vida usando sua saúde e o restante da metade cuidando dela. Então é isso. Tem que cuidar, infelizmente. Não, né? Ao longo da vida, né? A gente tem que cuidar desde lógico. sempre. Comprou um carro, meu irmão, você não quer fazer manutenção? Aí também. O que você quer? Anda de Uber, então. E voltando àquilo que a gente tinha falado, né? Que às vezes sai querendo comprar tudo. Não adianta, né? Às vezes você vai se estressar, vai ter que dar muito plantão aí para pagar uma coisa e a sua saúde, né? Tem isso também. Você quer gastar tudo para ganhar dinheiro e já era, vai pro saco, né? Eu não aguento. E é o que mais acontece. A gente vê, né? E médicos às vezes 20 anos, 30 anos de formado que tá lá ainda fazendo plantão para pagar a conta. E tem gente que não sai dessa, né? Fica nessa, às vezes gostaria de fazer uma especialidade quando queria sair, às vezes não passou e desiste. Eu recomendo muito já sair e fazer residência, sabe? Eu acho que não é um tempo perdido, igual muitas vezes tem. Principalmente de clínica médica, que o povo fala que clínica médica normalmente é mais um ano de internato, né? Aumenta mais uns anos de internato. Não, é muito diferente. Não, sim, mas é que o povo fala que basicamente é isso, porque você passa quase por todas as rotações novamente. Mas a experiência que você ganha é muito grande, assim, é bem... Tanto pessoal, profissional, assim, a residência, ela acaba te proporcionando isso, assim, sabe? A gente até tava conversando com a doutora, que ela falou que tinha um residente lá, que
Ele chegava assim, aí ele, ó, deu meu horário, vou embora. Deu meu horário, vou embora, deu meu horário, vou embora. E aí teve uma vez que teve um procedimento assim que, tipo, nunca acontecia no hospital. Era assim, único. Aí ele, deu meu horário, vou embora. Ela ficou assim... Você aproveita, rapaz. Eu sei que deu teu horário, mas aproveita, né? Às vezes tem que deixar abrir mão um pouco do tempo, claro, cuidando da saúde, mas abrir mão um pouco do tempo pra pegar essas oportunidades, né? Porque residência, acabou a residência, é dali pra vida, já era. É isso, não tem mais o que fazer. E aí ela te fortalece, assim. Você consegue depois acabar dando plantão com mais segurança, assim. Eu lembro meu primeiro plantão no hospital secundário, como residente, como R1. Eu cheguei lá, tinha uma R2 minha que estava na sala de emergência. Aí eu cheguei e ela estava passando o acesso central. Daí eu, meu Deus, eu não sei fazer isso. Aí eu olhei assim, e agora? Daí eu fui lá, vi ela fazendo. E na residência eu acabei, né, tendo prática com isso. E aí você vai para o plantão com mais segurança. Se for preciso você fazer, você faz, né? Então, acho que vale super a pena. Toda a experiência é válida, né? Eu não sei se você chegou a fazer, tipo, esses estágios, assim, durante a faculdade. Fazia. Mas, pra mim, foi muito maravilhoso. Teve muita coisa que eu aprendi, assim... É claro que a gente tem que ter muita teoria, mas quando você vê na prática as coisas acontecendo e depois você associa com essa parte da teoria, gruda na cabeça de um jeito... Essas experiências que a gente tem, fica pra gente pra sempre, mesmo. É igual a mulher da unha, que eu nunca vou esquecer dela. Vou ficar aqui na minha cabeça pra sempre. Doutor, eu tenho uma agonia de unha que você não faz ideia. Unha e olho. Unha e olho eu não consigo, eu tenho muita agonia. O resto eu vejo tudo, tranquilo. Oftalmo, então, nem pensar. Ortopedia, o cara lá arregaçando a marreta e tal, de boa, eu assisto. Mas o tal da unha e olho... Aí a mulher chegou lá com a unha encravada, só que já tava infeccionada e tal, ia ter que tirar. Nossa, eu tava do lado assim, daí ele falou assim, quer fazer? Eu falei, não, nunca fiz, não vou fazer não. Aí fiquei aqui do lado, aí ele foi fazendo. E eu só assistindo, aí ele puxando assim, descolando a unha, não. Aí eu só saí de perto um pouquinho, aí voltei, tava eu, o doutor e a mulher, a paciente, rachando o bico da minha cara, porque eu falando, foi passar mal? Mas não, é só porque eu não consigo assistir. Me dá um nervoso que eu não consigo assistir. Doutora, quero agradecer, nosso tempo tá esgotando, quero agradecer a participação de novo, ter vindo aqui, dado tempo para tirar umas dúvidas nossas. Algumas dúvidas são realmente assim um pouco mais, eu levo para esse lado um pouco mais leigo, porque as pessoas são esse tipo de gente que gostaria de fazer esse tipo de pergunta para você, e às vezes tem vergonha de perguntar até na sua caixinha do Instagram, ou até mesmo no seu direct, achando que você não vai gostar do tipo de pergunta. Mas eu queria muito agradecer você. O @ da doutora vai estar aparecendo aí pra vocês seguirem ela no Instagram. Pra ela ficar famosa, né? Ficar famosa. Segue aí. Segue a doutora aí no Instagram, vai estar aparecendo aí. Curte a gente aí, por favor, de novo. Tô pedindo. Mais de 60% da galera que assiste o meu vídeo não é meu inscrito. Não custa nada apertar o botãozinho. Gente, vocês não vão me dar dinheiro se eu fizer isso. E também não vão gastar com isso. É só apertar o botãozinho de inscrever aí. Segue a gente no Instagram, compartilha. Esse vídeo aqui vocês vão estar vendo de noite, então boa janta pra vocês. Tá bom, gente? Um grande abraço pra vocês. E tem o nosso bordão, que o que você não sabe, o MED ensina.